O programa Você é Mais do Hoje News está começando e o tema desta semana é sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um tema importante e que merece um carinho especial em sua abordagem, pois trata não somente de quem tem a síndrome, mas também trata sobre a família e a sociedade em si. Vamos conferir uma entrevista que fiz sobre este assunto. 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Para falar sobre esse tema e explicar os principais aspectos relacionados à Síndrome de Down, convidamos a doutora Ana Márcia Guimarães, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria. Olá, doutora Ana Márcia, que bom recebê-la no programa Você é Mais. Seja bem-vinda. Obrigada, estamos às ordens, o prazer é nosso. Explica pra gente o que é Síndrome de Down. Síndrome de Down é uma condição genética, ela é congênita, a criança nasce com aquela alteração no cromossomo, especificamente no cromossomo 21, especificamente uma trissomia, um cromossomo a mais, mas ela não é herdável, é uma mutação que acontece ao acaso. Apenas 2% delas é herdável. Então, pais normais podem ter filhos com síndrome de Down. E a ocorrência da síndrome, ela aumenta com a idade. Acima dos 35 ela aumenta, acima dos 40 mais um pouco, então ela vai caindo aí de 1 para cada 600 casos nascidos vivos, até chegar 1 para cada 50 nascidos vivos após os 45 anos de idade. Então é uma condição que exige alguns cuidados especiais para essas crianças. Doutora Ana Márcia, é comum ouvir que tal pessoa tem grau leve, que nem parece que tem síndrome de Down. Existe grau da deficiência ou não? Sim, existe. O nível de comprometimento intelectual, adaptativo, é diferente de uma criança para outra. E o mais importante é que todas as pessoas com essa condição genética da síndrome de Down, elas podem ser estimuladas e atingir o seu potencial máximo de funcionamento. Então, há muito o que fazer para essas crianças, para que elas se tornem adultos mais autônomos e independentes. Doutora Ana Márcia, cita alguns mitos e verdades sobre a síndrome de Down. Um grande mito da síndrome de Down, que essas pessoas serão pessoas incapazes, pessoas não profissionalizadas, pessoas que não são capazes de oferecer algum benefício para a sociedade. Isso é um grande mito. Uma grande verdade é que essas crianças podem ser trabalhadas em todo o seu potencial, para assim como outras pessoas que têm outras condições, elas também podem ser inseridas no mercado de trabalho, inseridas na sociedade, viver uma vida plena e contribuir para o seu país. Então, essas crianças, essas pessoas, elas precisam ser incluídas, claro que com as suas necessidades especiais, mas serem vistas como um adulto que é capaz. A síndrome de Down pode ser detectada no pré-natal? Sim, é uma condição genética que pode ser detectada ainda na gravidez, o que é o ideal para que essa criança nasça já com todo o suporte dela, se ela tem uma cardiopatia ou não, se ela tem alguma malformação do tubo digestivo ou não, para que ela possa receber todo o apoio desde o seu nascimento. Então, o pré-natal pode suspeitar e um exame de cariótipo feito no líquido, no cordão ainda na gravidez, ainda na barriga, pode confirmar a suspeita da trissomia do cromossomo 21. Fala um pouco sobre o desenvolvimento intelectual e físico da pessoa com síndrome de Down. A pessoa portadora da condição de síndrome de Down, ela tem uma limitação no seu desenvolvimento intelectual
que pode ser leve, limítrofe, ali um QI em torno de 70, ou mais moderado, um QI em torno de 50, ou às vezes até mais baixo, mas normalmente fica entre o moderado e o leve. Do ponto de vista físico, são pessoas que têm uma limitação também no seu desenvolvimento de altura, elas atingem uma altura menor do que os seus irmãos, por exemplo, de acordo com a altura dos seus pais. Elas podem ter alguma outra condição física, como hipotireoidismo adquirido, alguma anemia ou algumas condições hematológicas. Elas podem ter mais predisposição à luxação na coluna cervical, na coluna lombar. Então, são pessoas que precisam de um acompanhamento médico, mas que podem tranquilamente chegar ao seu potencial máximo de desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, quanto do ponto de vista da sua saúde. Doutora Ana Márcia, para a gente terminar, o que se espera para esse ano e os próximos que virão? Que avanço vocês profissionais esperam, principalmente em relação à inclusão? Em relação à inclusão, os nossos avanços são para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, déficit intelectual não sindrômico, né? Todas essas pessoas precisam ser verdadeiramente incluídas. E a inclusão não é simplesmente estar na escola junto com seus pares, é ter todo o seu meio adaptado para a sua condição especial. E até mesmo dentro da própria síndrome de Down, cada criança tem uma necessidade individualizada que deve ser trabalhada. Para isso, o pediatra precisa detectar e acompanhar e indicar essas crianças para as suas terapias especializadas. Não atrasar, não deixar para depois, não perder tempo. Quanto antes essas crianças forem estimuladas corretamente dentro das suas dificuldades individualizadas, melhor elas serão inseridas no seu meio profissional, social, acadêmico, familiar, futuro. Doutora Ana Márcia, muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos, a Sociedade Goiana de Pediatria está sempre à disposição. Síndrome de Down é um pequeno detalhe dentro da grandeza e da inocência de uma criança. Infelizmente, a sociedade ainda encara a síndrome de forma despreparada e preconceituosa. A Vitória Coimbra conversou com uma mãe que tem um filho com síndrome de Down para poder contar sua experiência de amor e carinho com ele e falar sobre os preconceitos sofridos na sociedade. Vamos acompanhar? No Dia Internacional da Síndrome de Down, é o dia que as mães aprendem com os filhos a superar dificuldades encontradas no cotidiano. É importante o apoio e o amor das mães e dos demais familiares para essas crianças com a síndrome. Mesmo com todo o amor e com todos os cuidados oferecidos, é comum ter desafios em relação aos preconceitos enraizados na sociedade. Com isso, trouxemos a jornalista e mãe de uma criança de síndrome de Down, a Kátia Daniel, para poder nos explicar melhor sobre esses cuidados e desafios enfrentados. Seja muito bem-vinda ao programa Você é Mais do Hoje News, Kátia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Kátia, conte como é a sua experiência sendo mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, o Lorenzo ele tem 8 anos de idade. A notícia da síndrome de Down do Lorenzo veio após o nascimento, mesmo eu tendo feito todo o pré-natal, o diagnóstico só veio após o nascimento dele. No meu caso, eu recebi a notícia de forma tranquila, mas a gente sabe que não é a realidade de várias famílias. E, por exemplo, quando uma mulher engravida, ela pede a Deus um filho com saúde. E quando vem o diagnóstico de uma criança com deficiência, o que acontece? A gente pega e pensa, poxa, e agora? Não tem saúde? Como que é isso? Porque é um mundo desconhecido. Só que, por exemplo, o meu filho, apesar da síndrome de Down, ele tem a saúde perfeita. Então,
o primeiro choque inicial é a questão da saúde. Então, uma vez que eu feito todos os exames iniciais após o nascimento dele e foi detectado que a saúde dele é perfeita, então eu fiquei mais tranquila. Bom, como foi o acolhimento da sua família com o diagnóstico do seu filho com síndrome de Down? Tanto a minha família como a família do pai dele, ambas receberam com naturalidade, porque ele era um neto que já era esperado há muito tempo, então a família recebeu com bastante preocupação também, porém com bastante amor, carinho e com bastante atenção. Bom, você de alguma forma já recebeu algum preconceito pelo seu filho ter síndrome de Down? Apesar da pouca idade do Lorenzo, nós já passamos por situações de preconceito, sim, infelizmente. Desde quando ele era bebê, quando eu trabalhava e durante a gestação eu procurei uma creche, eu morava em Brasília e reservei a vaga. Quando ele nasceu e eu fui informar lá no berçário que ele era uma criança com síndrome de Down, aí eu recebi já uma informação de que eu teria que pagar um apoio extra, que era uma criança que requer cuidados e que o berçário não estava preparado para receber uma criança com síndrome de Down. E aí eu tive que, faltando uma semana para eu voltar da minha licença maternidade, eu tive que fazer uma verdadeira peregrinação para encontrar um berçário que literalmente aceitasse o meu filho. Então, assim, foi o primeiro choque de preconceito, foi quando eu fui procurar um berçário para o Lorenzo. E de lá para cá, nós passamos já, infelizmente, por várias situações de preconceito. Por exemplo, eu posso citar aqui todas, a maioria no âmbito escolar, mas não somente no âmbito escolar. Por exemplo, quando ele entrou na pré-alfabetização, dos 4 para os 5 anos de idade, escola nova em Brasília, no primeiro dia de aula, a professora dele, eu cheguei super preocupada, perguntando como foi o dia do Lorenzo. A professora dele chegou em mim e em meio período que ela esteve com ele, ela foi totalmente precoce e traçou um perfil que não era do meu filho. E ela usou palavras indelicadas para se referir à deficiência dele e falou que não daria conta de ficar com o Lorenzo, de ter o Lorenzo como aluno. Diante das palavras que ela usou, nós nos orientamos e nós denunciamos essa professora, nós conseguimos tirar ela da sala de aula. Meu filho continuou estudando nessa escola. Era uma escola pública, referência em inclusão. E uma semana após esse incidente, um grupo de pais de alunos da sala do meu filho, eles se reuniram, procuraram a diretora para pedir para que tirasse o Lorenzo da sala dos filhos deles, porque o Lorenzo, por ser uma criança com deficiência, ia atrasar o aprendizado dos filhos deles. A diretora marcou uma reunião comigo e com essas famílias, e a líder do grupo de pais, por incrível que pareça, era uma psicóloga, e por ironia, a filha dela se tornou a melhor amiga do meu filho ao longo do ano. E durante a reunião, essa reunião que eu tive com esses pais, foi uma reunião muito dura, porque assim, quando a direção da escola me procurou dizendo do pedido que esse grupo de pais fez à direção para tirar o Lorenzo da sala de aula, e a direção apoiando a inclusão e apoiando o Lorenzo, então ela falou, olha, vamos marcar uma reunião com a família do Lorenzo. Quando eu recebi essa informação da diretora, a minha primeira atitude foi de querer processar essas famílias. Porque o que eu pensei? Pensei, meu filho é uma criança, tem somente 4 anos, então, e já está nessa condição de sofrer preconceito. Só que durante a reunião, eu pensei melhor e eu aproveitei esse momento da reunião com os pais para conscientizar essas famílias. Um dos meus argumentos foi o de que, por exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade de ter estudado com uma criança com deficiência
na idade dos filhos, dos nossos filhos, aos 4 anos, ou se algum daqueles pais tivesse tido um coleguinha na sala de aula com deficiência na época da infância, provavelmente a gente não estaria tendo aquela conversa. Então, eu tentei mostrar que a criança com deficiência, ela tem mais a ensinar aos colegas da sala do que a aprender com os colegas. Na verdade, é uma troca, é uma experiência mútua, é um aprendizado mútuo, mas ela mais ensina do que ela aprende. Por exemplo, a diretora também da escola nos apoiou, a diretora falou que na fase, né, da pré-alfabetização, da alfabetização principalmente, a criança mais do que conteúdo, ela está aprendendo principalmente a convivência. E ter o convívio de uma pessoa com deficiência, no caso de uma criança com deficiência na sala de aula, que esses alunos, eles, com certeza, eles seriam diferenciais no mercado de trabalho. Porque quando você entra no mercado de trabalho, eles não perguntam com que idade você foi alfabetizado, qual foi a sua nota na sua escola. Eles avaliam principalmente a sua capacidade de lidar com o diferente, de lidar com as diversidades e respeitar a diferença. Então, foi nesse sentido de conscientização. Esse foi um outro grande episódio de preconceito que a gente passou por conta do Lourenço. Kátia, como você tinha falado, ele sofreu bastante preconceito ao longo desses 8 anos. E quais são os medos que você tem em relação à sociedade e aos preconceitos futuros que seu filho pode receber? Então, o Lourenço é uma criança que, assim que veio o diagnóstico da síndrome de Down, eu parei, e eu sou jornalista, eu cobria política, eu não entendia nada de saúde de pessoas com deficiência. Aí eu parei para estudar sobre síndrome de Down. E a primeira atitude minha foi colocar o Lourenço na estimulação precoce. Então, o Lourenço, com 1 mês de vida, ele foi matriculado na estimulação precoce, onde de lá para cá ele tem acompanhamento com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, educador físico, pedagogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. Então, eu faço a minha parte. O que é a minha parte? Eu proporciono estimulação para que o Lourenço tenha uma melhor qualidade de vida. A gente sabe, a síndrome de Down não tem graus. A estimulação é o fator diferencial do que pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com síndrome de Down. Então, diante dessa informação, o que eu, como mãe de uma criança com síndrome de Down, o que eu fiz e o que eu faço? Eu faço a minha parte e o Lourenço é acompanhado por terapeutas. Então, ou seja, da parte do Lourenço, eu estou preparando o Lourenço para a sociedade, para que ele viva em sociedade e para que ele tenha a maior autonomia possível dentro das limitações que a gente sabe que a população com síndrome de Down tem, porém com mais qualidade de vida. Agora, e a sociedade? A sociedade está preparada para receber o meu filho Lourenço? Diante de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente tem ouvido, experiência de outras famílias, a gente sabe que não. Então, assim, o que eu procuro fazer também é o empoderamento das famílias e a conscientização com a sociedade. Por exemplo, a gente sabe que uma das formas de combater o preconceito é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente falando sobre o assunto. Então, eu sempre trouxe o assunto da síndrome de Down para a discussão do meu âmbito familiar, do meu âmbito de amigos. Em Brasília, eu sempre promovi palestras, sempre organizei cursos, justamente para trazer informações tanto para as famílias das pessoas com síndrome de Down, como também para os profissionais que tratam dos pacientes com síndrome de Down e para a sociedade como um todo. Todo ano, nas escolas que o Lourenço estuda, eu sempre promovo palestras de inclusão, justamente para poder conscientizar as famílias das crianças que não têm deficiência, da importância e do papel do respeito à diversidade, ao diferente, justamente para tentar melhorar a sociedade. Bom, sobre os pais que não aceitam os filhos que têm síndrome de Down e têm certo preconceito, qual é o seu recado para eles? Então, eu disse aqui anteriormente que eu diagnóstico da síndrome de Down do Lourenço com bastante naturalidade, mas eu sou uma exceção e eu acho que isso é de mim. A forma também como me foi passada a informação foi uma forma muito... a maternidade onde eu tive meu filho
os profissionais, todos eles muito educados, todos eles muito gentis na hora da notícia. A gente sabe que nem sempre é assim. Então, para muitas famílias, o choque ele já ocorre na hora que ela recebe o diagnóstico. Por exemplo, por eu ser ativadora social nas questões sobre deficiência, eu convivo com muitas famílias de crianças, de pessoas com síndrome de Down. E, por exemplo, eu posso te afirmar, sem medo de errar, que cerca de 70% das famílias, elas já sofrem um choque já logo na maternidade, ao ponto do médico ou enfermeiro virar e falar, olha, seu filho nasceu com síndrome de Down, ele vai ser um estorvo para sua família, ele vai depender de você para o resto da sua vida, ele vai ser totalmente incapacitado. Então, a família, quando recebe esse diagnóstico, ela já nem dá tempo de processar a informação da notícia da deficiência. Ela já absorve para ela aquelas palavras que o profissional disse. E aí, por exemplo, a gente sabe que muitas das vezes o próprio profissional também não tem informações sobre a síndrome de Down, porque não se estuda a síndrome de Down nas faculdades de saúde, medicina, fisioterapia, enfermagem. Então, o que ele sabe é o que está dentro do senso comum e que a gente sabe que não é o correto. A gente sabe da capacidade das pessoas com síndrome de Down. Então, esse é um ponto. O ponto em que a família recebe o diagnóstico e já recebe junto uma bomba de preconceito junto. A outra parte é, por exemplo, que eu também ouço muito das famílias. A família idealiza um filho. E quando ela recebe o diagnóstico de que o filho veio com uma deficiência, muitas famílias passam por um processo que os psicólogos dão o nome de luto do filho idealizado, que é aquele momento em que a família processa a informação de que o filho dela tem uma deficiência, que vai requerer um cuidado, enfim, ela está processando a notícia da deficiência. Aí, por exemplo, qual é o conselho que eu dou para essas famílias? Eu faço muito acolhimento de famílias quando a criança nasce com síndrome de Down, recebe diagnóstico. O conselho que eu dou é o seguinte, olha, tá bom, realmente, não se esperava um filho assim, mas ele veio. Então, assim, não dá muito tempo para a mãe, ou para o pai, ou para a família ficar no luto do filho idealizado. É levantar a cabeça e correr atrás das estimulações, porque nós pais somos os olhos e somos a boca dos nossos filhos. Então, nós que temos que fazer por eles. Então, o conselho que eu sempre dou para as famílias, e que eu vou dar agora também, é esse. Uma vez que você tem um filho com deficiência, por mais que não seja um filho que você esteja esperando, ele é o seu filho e ele precisa de você. Então, buscam apoio por meio... hoje em dia a gente tem muitos grupos de WhatsApp e esses grupos ajudam muito, sabe? É uma rede de apoio, onde você conhece outras famílias, você troca experiências, você troca informações e você... é uma forma de desabafo também, então isso também faz muito bem. Então o conselho que eu dou é procure uma rede de apoio, veja os grupos das famílias das crianças com síndrome de Down e corre atrás das estimulações, porque são as estimulações que vão fazer o diferencial na qualidade de vida do seu filho. Por exemplo, o Lourenço, ele não nasceu com nenhuma cardiopatia, ele não nasceu com problema de visão, audição, ele não com problema de estômago. Então, no caso dele, ele faz os exames anuais periódicos. Agora, mas tem crianças com síndrome de Down que nascem com comorbidades. E essas comorbidades, elas requerem um cuidado diferenciado dessas famílias. Então, por exemplo, uma família que tem uma criança com síndrome de Down e essa criança vem junto com ela uma cardiopatia, um problema de visão, um problema de audição, ela tem que imediatamente procurar o serviço e para começar a fazer os exames para verificar se é preciso fazer cirurgia ou não. Quanto mais rápido o processo de tratamento dessas comorbidades, melhor a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Kátia, muito obrigada por ter aberto esse espaço na sua agenda para poder comentar conosco sobre o tema. Conte sempre conosco. Eu que agradeço o espaço, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto à discussão sobre a síndrome de Down, como de outras deficiências, para a sociedade. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente sabe que a luta nossa não é só no dia 21 de março, a nossa luta é diária, né? É uma luta constante. Então, sempre que tem-se espaços para se discutir esse assunto, como você está nos proporcionando hoje,
a minha gratidão é imensa. É muito importante trazer esse assunto para a discussão junto com a sociedade. A vida se torna bem mais simples quando é vista com o coração. E mesmo com todas as diferenças, no fundo somos iguais. Feliz Dia Internacional da Síndrome de Down. Quero deixar uma frase do Augusto Cury que diz assim: o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pela diferença. Mais uma edição do nosso programa chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com muito mais para você. Até lá!